O título que eu dei para essa primeira ministração da série Família no Altar, a minha família no altar, é levando a sua família para a bênção. Amém? Quantos aqui entendem que é responsabilidade nossa levar as nossas famílias a alcançar as bênçãos de Deus? A principal delas, a salvação. Eu e você somos os responsáveis. Bate no peito assim, ó. Fala assim, eu sou. Bate no peito, Micael. Mas que coisa, rapaz. Eu sou o responsável. Portanto, se a minha família não conhece a Cristo, se a minha família ainda não recebeu Cristo, eu sou o responsável em dar um destino, em levar essas pessoas a conhecer Jesus, a alcançar a bênção que Deus nos prometeu, a salvação. Amém? Portanto, você que está sentadinho aí, você que está nos assistindo e que está recebendo essa ministração, nós somos responsáveis por levar as nossas famílias a alcançar as bênçãos de Deus. E eu quero, baseado nesse texto de Gênesis capítulo 12, eu quero falar sobre 7 coisas ou 7 necessidades que nós temos de praticar, nós temos que viver para poder levar as nossas vidas e a nossa família à presença de Deus, às bênçãos de Deus. Versículo 1 até o versículo 9 do capítulo 12, diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia, cadê, cara? Está ficando pequeno ali. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Responda: da casa do seu pai. E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos, repita comigo, 75 anos. Quando saiu de Harã, levou sua mulher Sarai, diga assim, levou a esposa, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor. Diga comigo, construiu um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento. Tendo Betel a oeste e Ai a leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Amém? Quantos já ouviram ou já leram a história de Abraão? Quantos aqui já ouviram dizer que Abraão foi chamado, ele é chamado por teólogos e por estudiosos da Bíblia como o pai da fé? E não foi por acaso que Abraão foi chamado de o pai da fé. Falando do sacrifício de Isaac, falando de Abraão saindo para uma terra onde ele não sabia onde era, onde ele não conhecia, não tinha noção de onde o Senhor levaria. Ele recebeu então o título de o pai da fé. Amém? Irmão, creio que Deus criou a família. Quantos creem que Deus criou a família? Essa instituição que o inferno luta com todas as forças, com todos os artifícios,
com todos os argumentos e com todos os poderes possíveis para destruir. Eu creio que Deus tem um propósito do qual, se não existir a família, não existe a felicidade plena. Não existe alegria plena no nosso coração se não pertencermos a uma família. Portanto, creio que todos nós que estamos aqui desejamos viver numa família abençoada. Não é simplesmente viver numa família. Nós esses dias atendemos uma pessoa e nós tivemos eu não sei se, acho que desprazer mesmo, de ouvir a história de uma pessoa, onde a família, desde o nascimento dela, a família, um problema. A família destruída. Os pais viviam tempo junto, tempo separado, tempo em casa, outro tempo fora, e por assim foi toda a vida dessa pessoa. E nós muitas vezes não entendemos que a responsabilidade de trazer bênção para a nossa família é nossa. Nós que estamos aqui. E Deus nos levou para falar isso. Que a história não precisava se repetir. Que as coisas não precisavam continuar sendo da maneira que estavam. Mas voltando aqui para o nosso contexto. Assim foi a vida e a família de Abraão, assim como nós lemos. Uma família que recebeu promessas do Senhor. Uma família que recebeu desafios do Senhor. Uma família que precisou deixar o conforto onde estavam vivendo, no meio em onde estavam vivendo e sobrevivendo, tirando dali o seu sustento, para poder assumir uma responsabilidade de sair de onde estavam, da segurança em que se encontravam, para viver, vamos colocar umas aspas aqui, uma aventura que Deus havia desafiado para Abraão. Mas Abraão tinha um desejo no coração. Abraão, ele tinha o desejo de ser alguém que realmente agradasse a Deus, que agradava a Deus. Abraão não era simplesmente um servo do Senhor, ele era amigo de Deus. Deus havia, com 75 anos, Deus dá esse desafio. A Abraão é prometido que ele seria pai de uma grande nação, que todas as famílias da terra seriam benditas através dele, e ele não tinha filhos. Mas Abraão creu. Abraão respondeu ao que Deus havia colocado no coração dele. Para que de fato a nossa família seja abençoada, para que Deus realmente seja presente nas nossas vidas e na nossa família de forma especial, é necessário 7 coisas que nós extraímos desse texto, que foi extraído desse texto para poder ensinar a cada um de nós o processo de uma jornada chamada vida e chamado plano de Deus para nós. Quantos desejam que Deus cumpra as promessas na sua vida? Eu vou erguer os 2, irmão. Assim como Abraão obedeceu ao Senhor e viveu as bênçãos do Senhor na sua vida, eu profetizo sobre a sua vida nessa noite. Você e a sua família viverão algo sobrenatural ao Senhor, diante dEle e para Ele, quando entenderem o que Deus fez na vida desse homem. A Bíblia está cheia de ensinamentos. No próximo domingo nós vamos também falar sobre a nossa casa, a nossa família alicerçada na rocha. Ou a rocha, eu já estou falando o tema para você, né? Eu ia fazer surpresa, mas já estou falando.
ou a nossa casa na rocha. O que eu quero que você entenda é que o desejo do nosso coração é que do seu lado, nessa cadeira que está sobrando, esteja um familiar teu presente. O desejo do meu coração, e eu quero alimentar isso em você, é que o teu filho, a tua esposa, o teu parente mais próximo possa ocupar uma cadeira dessa aqui, mas não somente uma cadeira dessa, mas que ele possa ter o nome escrito no livro da vida, meu irmão. Esse é o intuito de trazermos essa série de ministrações para você, para que você entenda as responsabilidades que nós como cristãos temos para com a nossa família. Amém? Você não é só responsável pelos seus filhos. A partir de agora nós seremos responsáveis por uma descendência. Topa o desafio comigo? Amém? Topa o desafio comigo, igreja? Só você, pastor. Posso ouvir um amém de vocês? Glória a Deus. Quantos não têm filhos aqui na igreja? Né? Que não têm filhos grandes, crescidos, que não estão aqui e gostariam que estivessem aqui. Quantos têm os pais que não estão presentes na igreja ou em qualquer outra igreja que prega a palavra do Senhor e gostariam que fossem? Queridos, nós precisamos nos posicionar. Amém? Primeiro ponto que eu quero falar com você, que é necessário que nós entendamos: é preciso renúncia, é preciso obediência. No versículo 1 diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Vamos entrar numa viagem histórica. Quando nós vemos aqui o Senhor, nesse versículo, dizendo para Abraão: sai do meio, sai da sua terra, do meio do seu povo. Queridos, imagina você, imagina a tua condição hoje. Você está instalado, você já tem a tua casa própria, você tem... A Bíblia diz que Abraão levou somente os seus empregados e aquilo que ele tinha acumulado, a terra que ele tinha plantado, as coisas que ele tinha adquirido lá, tiveram que lá permanecer. Aquilo que não podia trazer. Portanto, ele precisou deixar algumas coisas para trás, e ele precisou abrir mão da segurança de morar perto do pai. Ele precisou abrir mão de muitas coisas para poder obedecer a palavra de Deus, obedecer aquilo que Deus estava dizendo para ele. Nem sempre, mas geralmente, para obedecer, nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa. Nem sempre, mas na maioria das vezes, eu vou precisar deixar alguma coisa para trás. E é muito importante saber quem está falando conosco. É muito importante nós sabermos discernir a voz de quem está falando conosco para sairmos daquela condição. Porque muitas vezes o nosso coração ocupa um lugar e a voz do coração muitas vezes fala: olha, vai para a beira da praia, vai morar lá em Itapema, né? Quem conhece, né, Micael? Meu Deus, já escutei essa voz, viu? Eu já escutei essa voz. Exatamente assim, né? Eu vou para perto do meu pai. Eu vou. E aí, quando você vai orar, quando você vai para o joelho, a resposta não é a mesma, a palavra não é a mesma, e a palavra é assim: não é para Itapema, é para a Avenida Rio Branco, ou para Corumbá, né?
A terra que eu tenho para você não é na beira da praia, cabeção. A terra que eu tenho para você é debaixo de 2 árvores que solta folha o dia inteiro, que dá uma raiva, mas é ali. O lugar que eu tenho para você é na frente de um povo que me ama, que me busca, falando aquilo que eu coloco no seu coração. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Quem está comigo há mais tempo, e eu gosto de falar isso, né? Quem está comigo há mais tempo, porque tem algumas pessoas que estão com a gente há bastante tempo e sabem como tudo começou. Sabe quando o Senhor nos falou: sai de onde você está, sai da situação confortável que você está, sai da sua situação aí, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar, literalmente, né? Jesus. E nós fechamos os olhos e partimos em direção. Irmão, eu estou usando isso aqui, não está aqui nas minhas anotações, eu não tinha nem lembrado disso, da similaridade do negócio. Mas nós simplesmente fizemos isso, crendo que Deus tinha algo nessa decisão, crendo que Deus tinha bênçãos para nós, se obedecermos e se renunciássemos à condição em que nós estávamos vivendo. Muitas vezes nós vamos ter que ouvir ou aprender a ouvir a voz de Deus, porque são muitas vozes que vão tentar falar ao nosso coração, são muitas vozes que vão tentar tirar-nos da direção certa. Muitas vezes vai ser a voz da tua mãe: não vai fazer isso não, fica lá, fica quietinho, não é hora de fazer isso. E nós precisamos saber de quem é a voz que nós devemos ouvir. E a voz que eu e você precisamos ouvir é a voz do Espírito Santo, é a voz do Senhor. Essa voz, quando fala ao nosso coração, essa sim, se dermos ouvido, alcançaremos as bênçãos. Amém? Está comigo? O caminho da obediência nem sempre é fácil. Obedecer ao Senhor, quanto tempo chorando, quanto tempo nós passamos, será que é isso? E agora, será que nós vamos fazer isso? Tinha meses que chegava o dia de pagar aluguel, eu falava: não pode, será que nós estamos fora do plano do Senhor? Será que nós fizemos, será que, o que está acontecendo? E aí Deus fazia assim: toma, não estão, continue. Para Abraão, irmão, representou um grande deslocamento, sair de onde ele estava. Você imagina, pensa você aqui, entra dentro do carro, entra lá, entra dentro do carro, liga o carro, engata a primeira, vai para onde? Vai. Você vai? Não, primeira coisa, pastor não, né? Deus, assim, ó, Deus, eu preciso passar a abastecer. Nós, né? Nós, que muitas vezes não entendemos a voz de Deus. Irmão, se for Deus que mandasse aí, você não precisa de abastecer nada, só vai. Espiritualmente falando, tá, irmão? O carro não anda sem combustível. É espiritualmente falando, entenda o que eu estou dizendo para você. Porque quando Deus mandar você ir, Ele vai suprir tudo aquilo que for necessário para essa tua jornada. Você crê nisso? Quando Deus tem algo para você e para a sua família, irmão, ouça, obedeça, renuncie o que for necessário renunciar, mas não muda a sua rota. Amém? Segundo ponto, nós precisamos decidir ser guiados pela fé. A parte B do versículo 1 diz assim: e vá para a terra que eu te mostrarei. Você já pensou nisso? Deus nos manda ir para algum lugar, mas não nos fala onde. E mesmo assim, Abraão pega a sua família, pega tudo aquilo que lhe pertencia e sai em direção à terra que Deus iria mostrar.
Fala, pastor, o que tem a ver isso com a minha família? Você vai entender a primeira coisa, é que essa decisão nunca será tomada por um só. Essa decisão, ela não pode e não deve ser tomada apenas por um. Abraão foi, mas ele leva consigo a sua esposa, seu sobrinho, ou seja, ele não foi sozinho. Decidir ser guiado pela fé é realmente entender que as decisões que precisamos tomar, elas precisam ser consultadas a Deus. Irmão, decisão tomada por fé é uma decisão que foi gerada primeiramente no coração de Deus. Amém? Pensa comigo. Se Deus tem algo para você, eu vou usar o meu querido Wesley. Eu ia usar eu de novo aqui, mas eu quero falar de uma situação que aconteceu com ele. O Wesley está comigo, você tem uns 3 anos? Tem, né? Daí para mais, né? 4. E desde que o Wesley começou a andar comigo, eu comecei a pegar no pé do Wesley que ele precisava fazer faculdade. Foi ou não foi? Sempre. Wesley, você precisa fazer faculdade, você precisa fazer faculdade, você precisa fazer faculdade, você precisa estudar, você precisa isso. E o Wesley chegava para mim, mas Dad, né, que ele me chama assim, eu não tenho condição. Falei, cara, mas existem meios, não era essa a nossa conversa? Aí um dia o Wesley falou, eu vou fazer o Enem. Eu falei, cara, manda ver, faz o Enem. E aí o Wesley chegou para mim e falou, quando saiu o resultado, ele chegou para mim e falou, consegui um percentual, mas eu não tenho outro. Eu falei, cara, Deus já proveu 50% da parada, agora você vai dar o outro 50% em fé. Que semestre que você já está? Pro segundo. E esse cara quase me matou de orgulho outro dia, irmão. Ele me mandou as notas dele. A corujona lá, né? Queridos, quando Deus está no negócio, Ele abre as portas. Wesley conseguiu pagar antecipado 6 meses praticamente da faculdade. Deus proveu sobre a vida dele 6 meses para que ele pudesse fazer. Irmão, o que eu estou dizendo para você é que a fé praticada, ela aponta caminhos, ela supre a necessidade, ela capacita você, ela sustenta e abençoa as nossas famílias. Quando Deus nos coloca num desafio, e Ele encontra um coração com fé, mas não a fé, irmão, para ficar sentado no sofá, porque se ele não tivesse saído para poder ir lá e fazer a prova, talvez ele estaria encontrando desculpas até agora para não fazer a faculdade. Mas o Senhor colocou para ele a prova, colocou fé, ele foi lá e fez. E é exatamente assim quando Deus desafia as nossas famílias. Deus tem um plano para cada um de vocês aqui, para cada família aqui representada. Se você confia no Senhor, se você acredita que Ele tem esse plano realmente para você, se você tem fé nisso, irmão, você precisa colocar em prática. Ah, pastor, mas o que você está querendo dizer? Irmão, Deus queria de Abraão apenas uma decisão em ir, em sair. Porém, a direção seria revelada posteriormente. Pensa comigo, irmão. Eu estou no carro, sem direção. Imagina isso, Joana. Hã? Pensou? Pensou nisso? Éder. Estou obedecendo, eu vou. Não sei para onde, mas Deus mandou eu ir, eu vou. Tudo o que Deus queria que Abraão e a sua família fizessem era ouvir a sua voz e obedecer e renunciar àquilo que os prendia na dependência do seu pai. Que difícil decisão para Abraão, abandonar o conforto, abandonar a segurança. Irmão, agora eu vou pegar na ferida de alguns e na minha.
Quem tem pai e mãe por perto aqui? Levanta a mão, Micael, que você tem pai e mãe por perto. Eu vou pegar no seu pé hoje. Olha lá. Levanta a mão, senão eu vou pegar no pé. Queridos, quando as coisas apertam, para quem que você corre? Para a mãe. Para a mãe. Eu vivi assim um bom tempo. As coisas apertavam para mim, sogro. As coisas apertavam para mim, meu pai está lá em Itapema, eu ligava para meu pai, rapaz, está com um problema aqui. Meu pai, filho do céu, eu estou com 2 tantos desse. Vamos fazer assim, eu te ajudo, você me ajuda. Ninguém liga para ninguém pedir nada, né? Era mais ou menos isso. Queridos, o que eu estou querendo dizer para você é que Deus tirou Abraão do meio da parentela dele, porque Deus queria que ele exercesse a fé. Maressa, quantas vezes a Maressa precisou de algo e o seu Cícero falava assim: está aqui, filha, vai lá. Não sei se é bem assim que ele fala, mas é assim. Abraão nesse caso teve que abrir mão disso tudo. Não dá mais para contar com as vaquinhas do pai oferecendo leite. Não dá para contar mais com a lã da ovelha do pai. Agora precisa ser a minha vida, a minha família. O cuidado precisa vir de Deus. O cuidado e o sustento precisa vir dele, não mais daquelas pessoas. Amém? Deus quer que você mude o nível, mas para isso você precisa obedecer e renunciar. Em terceiro lugar, cremos e buscarmos as bênçãos que Deus prometeu. Qual a bênção que Deus te prometeu que você está esperando sentado, irmão? Você não agiu ainda. Não vale marido, gente. Não vale marido. Tem uns que já ficou coçando. Não é marido. Nem esposa. Viu? Os rapazes aí. Qual a bênção que Deus prometeu? Qual a promessa que Ele fez para você e que você está sentado esperando? É hora de você colocar a sua fé em prática. É hora de você pegar a sua família e começar a ouvir o Senhor. É hora de você colocar a sua fé em prática e assumir que Deus é quem cuida de você. Irmão, Abraão saiu. Isso precisou ter uma ação, precisou levantar, precisou sair do conforto, precisou renunciar a muitas coisas, porque ele creu. Ele não saiu porque ele já tinha a sua segurança garantida. Não, ele saiu porque ele creu numa palavra. E aquela palavra não era só para ele. Para os casados aqui, quero dizer algo para você, irmão. Para os casados aqui, pega na mão de sua esposa. Pega, irmão Paulo, pode pegar. Pega na mão dela. Aí, olha que coisa linda, gente. Eu queria tirar uma foto agora e colocar no ao vivo agora. Eu quero, olha. É de Deus isso. Vocês não, porque vocês não são casados ainda. Agora vocês que não são casados, olha e baba, né? Fica vendo, fala assim, eu quero chegar nessa promessa. O que eu estou querendo dizer para você, que está com a mãozinha da esposa, ou a esposa que está com a mãozinha do marido, é que quando Deus promete algo para você, é para vocês. Viu? Não tem promessa sozinho mais não. Você consegue entender isso? Se você tem uma esposa, e se você tem um esposo, a promessa precisa ser para os dois. Deus não vai fazer nada para dividir vocês, irmão. Consegue entender isso? Deus não vai criar problema no seu casamento por causa de uma promessa. Se acontece isso na sua vida, a primeira coisa que você faz é amarrar o bicho, porque isso não é de Deus. Se Deus deu uma promessa, é para o casal. Mas Deus prometeu, Deus me deu uma palavra que eu iria pregar. Ok, mas o teu marido tem que estar de acordo.
O teu marido tem que comprar essa viagem, essa jornada, para que você cumpra o propósito de Deus. Ele tem que estar junto com você. Ele tem que estar de mão dada com você. Ele tem que apoiar você nas suas decisões. E você a mesma coisa. E você que está no caminho, saiba disso. Vocês que estão procurando alguém, saibam disso. Vocês que desejam ter um casamento abençoado, aprendam isso. Deus nunca dará promessa para um só, para que o outro fique e você vá. Você vai. Deus não vai dividir ninguém. Deus não é Deus de divisão, irmão. O que Deus uniu, como que é que a Bíblia fala? Então Ele também não vai separar. O propósito de Deus caminha junto, mãozinha dada. Fechou? Fechou, Fernando? Mãozinha dada. Fechou? Mãozinha dada. O propósito de Deus é para a família. Deus disse: eu abençoar-te-ei. Creia, receba que você é abençoado. Se Deus deu uma palavra que vai te abençoar, se Deus deu uma palavra que vai trazer bênção sobre a sua família, sobre a tua posteridade, creia que o Senhor fará isso. Irmão, em nome de Jesus, muitas vezes Deus já nos deu a palavra, para as famílias que estão aqui presentes, Deus já nos deu a palavra, Deus já disse: eu te abençoarei. O que está faltando? O que está nos faltando, irmão? Levantar, crer e partir em direção à promessa. Pega a veinha, eu pego o veinho e parte em rumo à promessa. Em Deuteronômio 28, versículo 4 diz assim: os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Ou seja, a bênção já foi dada para nós, a bênção já foi derramada sobre a sua vida. Tudo o que nós precisamos fazer é ir em direção à bênção, é sair, é tomar a nossa postura de fé, que é a fé praticada, que eu disse agora há pouco. Irmão, a fé não é para você ficar sentado, a fé é para quem age, a fé é para quem vai em direção à bênção. Eu demonstro que creio em Deus quando eu coopero para que as bênçãos de Deus aconteçam na minha vida. E muitas vezes a minha cooperação precisa ser me santificando apenas, seja me posicionando diante de Deus, falando: Senhor, eu estou aqui. Foi o que eu fiz, irmão. Olha só, quando nós começamos tudo, começamos dentro da minha casa, num apartamento. A Aline lembra disso, né, Aline? A irmã Beth apareceu lá um dia, olha só. Eu já vi aquele trem enorme. Eu vi aquele, meu Deus, chegou um dia que a irmã Beth e o irmão Paulo, gente, ficaram na porta, não foi? Ficaram no corredor da porta porque não cabia mais gente. Isso nós tínhamos nem 40 dias que tinha começado. Vai o Everton sair atrás de salão. Com que dinheiro? O que nós tínhamos para nós era uma promessa. Eu havia recebido uma promessa para minha família de que nós seríamos bênção para essa cidade, que nós seríamos bênção para muitas famílias, muitas vidas seriam alcançadas. Irmão, imagina eu sentado agora assistindo Fantástico. Irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu e a minha família estamos aqui para servir vocês, porque Deus colocou esse propósito no nosso coração. Nós estamos aqui para ser bênção na vida de vocês, porque Deus colocou esse propósito no nosso coração. Ah, mas pastor, você está se colocando igual a Abraão? Mas de jeito nenhum, o cara era ninja. Mas eu estou aprendendo com ele, eu tenho que procurar alguém.
os filhos do seu ventre serão abençoados. Recebe ou não? Recebe? Amém? Recebemos essa palavra, queridos, porque os nossos filhos serão bênção para essa cidade, em nome de Jesus. Você que tem filho, em nome de Jesus, repete essa oração comigo. Senhor, a tua palavra diz que os filhos do meu ventre serão abençoados, e em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo todo o poder do inferno que tem se levantado contra a vida dos meus filhos e da minha casa, em nome de Jesus. Amém? Amém. Versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos serão abençoados. Irmão, o quarto ponto é: sejamos abençoadores de outras famílias. E eu vou começar fazendo uma pergunta bem assim, para poder mexer com você na cadeira. Quem tem sido abençoado pela sua família? O seu vizinho tem sido abençoado pela sua família, ou o seu vizinho só reclama de você? Queridos, o quarto ponto é: sejamos abençoadores para outras famílias. Assim como Abraão foi bênção, ele foi bênção, irmão, para a família de Ló. Ele foi bênção para você que está aqui hoje. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então você foi abençoado pela descendência de Abraão. Amém? Sabe por quê? O próprio Jesus veio da descendência de Abraão. Então fomos grandemente abençoados por isso. É fato, querido, que quando nós abençoamos, nós somos também abençoados. Eu costumo dizer, irmãos, vocês não fazem ideia. Eu tenho um problema de receber as coisas que vocês não têm noção. Tenho problema mesmo, quando as pessoas querem me dar algo. Ontem mesmo eu recusei um negócio, né? A pessoa falou para mim: pastor, eu quero dar, eu quero abençoar. Eu falei: não quer não, pode parar. Não é assim não. Na hora certa Deus vai prover. Por que eu estou dizendo isso para você? Nós temos um problema em abençoar, em ser abençoados. Mas nós precisamos entender que para sermos abençoados e para abençoar, nós precisamos ter os dois. Eu sou abençoado, irmão, quando eu abençoo. Quando eu abençoo. Gente, é fato que quando nós abençoamos alguém, e eu não estou dizendo só de oferecer, dar alguma coisa para alguém, mas quando nós abençoamos, quando nós manifestamos bênção, palavras de bênção sobre a vida das pessoas, o Senhor nos abençoa. Nos abençoa dando paz, dando alegria, dando muitas vezes coisas. Queridos, todos vocês sabem que nós não tínhamos carro. O último carro que eu tive que dar numa dívida. E a nossa preocupação sempre foi, enquanto nós estávamos devendo, era resolver aquela situação. E um dia, nós oramos, a Poliana falou para mim: dá o carro. E eu fiz a proposta para o proprietário do apartamento na época e ele aceitou. Tudo que nós queríamos é que aquilo fosse bênção para ele.
Passamos, resolvemos aquele problema, ficamos mais de 2 anos, né? Andando de carro. Muitas vezes nem abastecíamos, né? Não precisava abastecer. Deus nos honrando, Deus nos abençoando. Recentemente adquirimos esse carro, irmão. Compramos o carro, fomos abençoados por Deus. E por que eu estou te dizendo isso? É porque no nosso coração nunca foi apenas pagar uma dívida com aquele carro. Sempre foi ser bênção na vida daquela pessoa. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós devemos, ou quando nós temos uma pendência com alguém, nós atraímos o que para nós? Você acha que a pessoa fala bem de você quando você está devendo para ela? E o dia que nós acertamos, eu agradeci, ele me agradeceu, e nós até hoje conversamos, passou essa fase, graças a Deus. Mas nós precisamos entender que quando nós abençoamos, nós somos abençoados. Mas quando amaldiçoamos, ou quando negamos a bênção de Deus para alguém, nós também somos amaldiçoados. Então você e a sua família precisam ser bênção para as pessoas que estão na sua vida. Todas elas. Onde você for, você precisa ser bênção para a vida de outra família. Porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa se estendeu para as gerações de Abraão. E nós somos geração de Abraão. Ah, mas eu não sou judeu, irmão. Mas você é descendência de Abraão. E a palavra de Deus, ela deixa muito claro: em ti serão benditas todas as nações. Todas, não é só os judeus. São todas as nações. Portanto, a tua família, irmã Beth, irmão Paulo, precisam ser bênção onde elas estão, onde ela está. Para as pessoas que estão à volta, para os vizinhos, e eu sei que a senhora é, porque a sua vizinha, né, até vinha na igreja. A sua família precisa ser bênção, Fernando, para os vizinhos que estão do lado. Eles não podem olhar para vocês com o olhar de que, meu Deus, eu não quero nem passar na frente da igreja desse povo aí. Eu não quero nem saber que Deus que eles servem, porque, consegue entender? A minha família, eu, a minha esposa, meus filhos, precisam ser bênção. E muitas vezes, e na maioria delas, ser bênção é ser exemplo de comportamento na sociedade corrompida pelo pecado em que nós vivemos. Irmão, muitas vezes você nunca vai falar de Jesus para o seu vizinho. Aconteceu conosco. A nossa vida também sobe, desce elevador, aquela coisa toda. No dia que aconteceu algo estranho no nosso condomínio, a primeira coisa que a síndica fez foi entrar em contato com a pastora do prédio. Vocês conseguem entender isso? Ficamos 2 horas ouvindo uma pessoa que nós nunca tínhamos conversado. Ela nem sabe, nunca tinha visto a Poliana no prédio. E nós conseguimos ser bênção para ela. Nós conseguimos ser bênção pro condomínio, porque o Senhor nos colocou ali com esse propósito de abençoar as famílias que ali estão. Queridos, e essa não é uma bênção apenas para o pastor e para a pastora. Essa é uma bênção para a igreja, porque todos vocês, todos nós somos as famílias da terra que foram abençoadas por Abraão, pelo Deus de Abraão. Amém? Repete comigo: eu e a minha família seremos bênção para os vizinhos, para os nossos familiares, e onde nós estivermos, seremos bênção, daremos o testemunho do Deus vivo que nós servimos. Amém? Amém, irmão? Você pode dar um amém forte? Glória a Deus. Faz o diabo escutar o seu amém, irmão. Ele está louco para destruir a sua família. Ele está louco para que você não acredite naquilo que está sendo ministrado nessa noite. Ele está louco para poder distrair a sua mente daqui do que está sendo ministrado, para que você não seja a família abençoada por ele lá na descendência de Abraão.
Em nome de Jesus, nós seremos abençoados, porque nós fomos alcançados pela bênção de Abraão. Amém? Glória a Deus. 5, já estamos acabando, queridos. O 5 é: lembremos que nunca é tarde para mudar. Olha só, no versículo 4, diz assim, 4, Lourenço. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha, quantos anos, irmãos? Quantos anos? Quando saiu de Harã. Irmãos, havia no coração de Abraão fé, obediência, consciência da bênção e o desejo em abençoar. Por isso o que ele fez? Partiu. 75 anos. Deus chega para ele e fala: eu vou te dar um filho. Espera aí, vou te abençoar, e em ti serão benditas todas as nações. Ei Deus, primeira pergunta, primeiro questionamento a Deus: Deus, é o seguinte, eu já tenho 75, não vai rolar. E para ajudar a Deus, Sarai, a minha esposa, ela é estéril. Irmão, você faz ideia o tanto de desculpas que Abraão podia inventar aqui? Você faz ideia o tanto de desculpas que ele tinha prontinha? Deus, é o seguinte, eu estou tranquilo aqui, Deus, ó. Meu pai perto, minha mãe, está tudo certo, Deus, está tudo certo aqui. Mas o que ele fez, irmão? O que ele fez? Partiu. Ele viveu mais 55 anos em busca da promessa. Qual o sacrifício que você está disposto a fazer para cumprir a promessa? Qual o sacrifício você está disposto a fazer, você e a sua família, para manifestar a promessa de Deus na sua vida? Talvez você não vai precisar mudar de lugar, mas talvez você vai precisar mudar de postura. Talvez você vai precisar mudar o seu comportamento, a sua forma de servir ao Senhor, muitas vezes vai precisar ser mudada. Muitas vezes a forma que eu tenho sido com a minha família vai precisar ser mudada. E eu quero dizer para você, não crie desculpas. Parte em direção à promessa, parte em direção à bênção. Deus não vai abençoar você e nem a sua família enquanto as coisas não estiverem da forma que Ele deseja que está, ou que esteja, melhor dizendo. A pastora fica me corrigindo o português aqui, irmão. Eu falo alguma coisa, ela... Qual o sacrifício que você vai precisar fazer? Qual o sacrifício que a sua família vai precisar fazer para alcançar esse objetivo? Seja no espiritual, ou seja no material. Lembre-se, você vai ter que fazer algo. E muitas vezes é renúncia, como nós já dissemos. É realmente pensar nas outras famílias que poderão ser abençoadas por você. É realmente fazer algo contrário até mesmo à sua vontade, mas por obediência ao Senhor, eu preciso seguir, eu preciso avançar. Não importa, Deus, a minha mudança, não importa o que eu preciso fazer. Ah, Deus, eu estou velho já para isso. Ah, eu já estou cansado, Deus, já não tenho mais perna para isso, já não tenho mais gás para isso. E Deus olha para você e fala assim: ei, levanta e vai para a terra que eu vou te mostrar. Vai para a terra que eu vou te mostrar, Abraão. Vai, Micael, para a terra que eu vou te mostrar.
Vai, dona Bete, para a terra que eu vou te mostrar. Vai, irmão Paulo, para a terra que eu vou te mostrar. É lá que eu vou te abençoar. É lá que eu vou fazer as nações, as famílias da terra serem abençoadas, porque você tem me obedecido. Amém, irmão? Porém, queridos, em alguns casos aplica-se aquela máxima, né? A regra de que não há vitória sem lutas. Abraão enfrenta lutas. Abraão enfrenta dificuldades. Eu imagino, a Bíblia não relata, mas eu imagino a cabeça de Abraão. Senhor, mas se eu deixar os meus pais, pensa comigo, irmão, pode ser que eu nunca mais os veja vivos. Se eu deixar essa terra, Deus, pode ser que onde o Senhor está me levando, sabe, possa não ser tão boa assim. A Bíblia não relata que, mas ele era humano. Pensa comigo, irmão. Humanamente falando aqui, quais desculpas você arrumaria se fosse para você essa promessa? Qual seria a primeira desculpa? O Senhor está tão bom. Eu fico imaginando assim, ó. O apóstolo Walter liga e fala assim: cara, eu tenho uma igreja para você começar em tal lugar. E aí? Me veio isso hoje quando eu estava preparando essa palavra. Eu falei: Senhor, afasta de mim essas coisas. Tá tudo caminhando, Senhor. Mas o desafio para Abraão foi mais ou menos nesse nível. O desafio para Abraão foi num nível hard, onde ele tinha tudo para dizer: Senhor, não dá mais, eu estou velho, eu tenho 75, eu não dou conta mais, Deus. Mas o que ele faz, irmãos? Ele levanta e parte. Ou seja, ele entendeu que não tinha nada tarde, que ele estava no tempo exato, no tempo certo de Deus. Deus havia dado uma promessa e Deus era o Deus também do tempo, amém? Deus é o Deus do tempo, Ele vai cumprir no tempo dele. Irmão, você vai morrer com 150 anos, mas a promessa de Deus vai ter que cumprir na sua vida. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para você. Quantos tem promessas de Deus aqui que ainda não cumpriram? Se cumprir, irmão, você já prepara, já paga o previr, faz qualquer negócio, viu? Aqueles que têm promessa do Senhor sobre a sua vida, e hoje o Senhor está trazendo uma outra promessa para você. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Você recebe essa palavra, irmão? Você e a sua casa. Pensa naquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Pensa naquelas pessoas que ainda não encontraram Jesus, que são seus familiares, pessoas queridas que você ama e que não encontraram Jesus nas suas vidas. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida que você será bênção no meio deles. E o amor de Deus será conhecido na sua família, no meio do seu povo, por você. Aquilo que você é, aquilo que você manifesta de Cristo, será conhecido entre os seus familiares. Receba em nome de Jesus. Sexto lugar, penúltimo, nunca deixe a sua família de fora dos seus planos. Eu já tinha dado uma pincelada nisso. Versículo 5 diz assim: levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulados e os seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram.
Amém? Quem que ele levou? A esposa. O sobrinho depois deu dar um jeito de dar uma... Mas a esposa não. Aquela que é uma carne com ele, essa foi junto. Levou sua mulher Sarai. Sabe por quê, irmão? Porque ela fazia parte da promessa. Ela era parte da promessa. Homens que estão aqui, todos os seus planos, todas as promessas, ou todos os planos que você tem feito, a sua mulher precisa fazer parte. Nem que for para ela dizer não, não vou. A sua metade ou o seu complemento. Saiba você que a partir do dia que você casou com essa mulher, se você estiver sozinho, você só está metade. Portanto, as decisões precisam ser tomadas juntos. Vamos. Vamos comprar? Não, vamos esperar. Vamos esperar. Difícil isso, né? Necessário. Querem alcançar a promessa? Eu vou contar uma agora. Deus prometeu um carro novo então, né? Deus prometeu que vai dar um carro novo. Eu estou usando uma metáfora, um exemplo aqui, entendam. Mas só que para chegar no carro novo, irmão, você precisa economizar. Para chegar no carro novo, você precisa administrar. Para chegar na promessa de Deus para você, você precisa fazer a sua parte, você precisa contribuir. Portanto, precisa o casal ter comunhão nas decisões. Precisa o casal ter comunhão nos investimentos. Eu quero fazer isso. Não vamos fazer isso não. Vamos fazer isso. Não, eu vou fazer aquilo. Não, eu vou fazer... Não, irmãos, onde vocês querem chegar? Canaã é o destino. A terra que o Senhor prometeu para eles era para os dois. Os dois precisavam caminhar juntos para alcançar a promessa. Casal que anda separado, irmão, não chega na promessa. Portanto, nunca deixe a sua família de fora dos seus planos. Nós temos uma situação em casa que muitas vezes é assim: se não dá para levar os nossos filhos, nós não podemos ir. Se esse lugar que nós fomos convidados para ir não pode levar os nossos filhos, o que nós estamos fazendo lá? Muitas vezes nós deixamos por conforto deles, é ou não é? Os nossos filhos ficam para o conforto deles e não por conveniência nossa, porque nós entendemos que somos uma família, e onde não cabe os nossos filhos, não me cabe. Ok? Então, queridos, a sua família precisa participar também do trajeto até a promessa. O Senhor prometeu para você, mas se você tem uma família, a tua família precisa estar junto. A sua esposa precisa estar junto nas decisões. O seu esposo precisa concordar quando você tomar uma decisão. E assim, rumo à promessa. Vamos a muitos lugares, vários momentos, principalmente por motivo de emprego, né? Marido às vezes vivendo longe, aquela coisa toda. Irmão, eu vou falar uma coisa, sou contrário a essas coisas. Sou contrário. Se o teu trabalho tem te tirado de perto da tua família, pede demissão. Deus vai te honrar e vai te dar algo para que você possa viver o propósito dele, a família. Amém? Abaixo de Deus, família. Deus em primeiro lugar, a sua família, que é projeto dele, vem em segundo lugar. Portanto, eu já tive, irmãos. Eu numa pindaíba, vocês não imaginam a situação. Eu numa pindaíba danada, vivendo, vocês não fazem ideia.
proposta para ir para os Estados Unidos, deixar minha família, proposta para ir para Itapema, deixar minha família. Nunca fui, e graças a Deus por isso, porque se a minha família está em pé hoje, é porque quando nós decidimos isso, nós decidimos pensando nos dois, pensando no bem-estar do nosso casamento, dos nossos filhos, porque as decisões que eu tomar, ela precisa estar de acordo. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Muitas vezes a gente tem aquela, não, mas eu vou ganhar mais, eu vou poder dar conforto para minha família, eu vou poder dar conforto para eles, eu vou poder, não sei, pintar a casa, trocar o carro, fazer isso, fazer aquilo. Irmão, se é para você ficar longe da tua família, não vá. Não vá. E depois, se você quiser saber por quê, vem conversar comigo no particular que eu vou te dizer por quê. Não vá, porque essa é mais uma mentira que o inimigo coloca para você. A intenção dele em te separar da tua família, dos teus filhos, é literalmente acabar com o teu compromisso com eles, acabar com a tua cobertura diária sobre a vida deles. Estão me entendendo? Amém? Está claro para vocês? Glória a Deus. 7 e último, sejamos uma família de adoradores durante a jornada, durante o caminho até o propósito. No versículo 7 e 8, a palavra diz assim: o Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei essa terra. O que Abraão fez imediatamente? Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Entendam aqui, eu quero falar algo para você que o Senhor ministrou para mim na hora. Ele chegou num determinado lugar e Deus falou para ele: eu vou te dar essa terra. Ele já foi lá e tomou posse da terra, na hora. Já fez ali um altar, já queimou o boi, já fez o sacrifício e tomou posse daquela terra. Aí que diz o versículo, a continuação do versículo 8, o versículo 8: dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou o acampamento. Irmão, ele olha só, ele tomou posse de um lugar, mas Deus ainda mandou ele para outro. Consegue entender? Darei essa terra à sua descendência. Que terra era essa? A terra que depois os judeus caminharam 40 anos para poder alcançar. Queridos, a palavra de Deus, ela é muito coesa, ela é muito certa, não há falhas. A terra que Deus prometeu para Abraão, Deus deu para a sua descendência. Abraão tomou posse. As famílias que estão aqui nessa noite, as famílias que estão nos assistindo, pode parecer que o que você está vivendo e a situação que você está vivendo ainda não é a promessa, mas se o Senhor tem dito para você que é a promessa, faça o altar. Onde você está vivendo, faça o altar, faça o sacrifício, declare que aquele lugar é teu e que essa condição será sua, em nome de Jesus. Você precisa entender, quando Deus diz que será seu, já é seu. Quando Deus diz, darei, Ele já te deu, porque no coração dele aquilo já é seu. Por que darei? Porque agora depende de você, Micael, depende de você, Fernando, depende de mim, Everton, depende de você, Wesley, depende de você, Éder, depende de todos nós que estamos aqui. Quando o Senhor diz que é nosso, que Ele já nos deu, mas que nós ainda iremos possuir, nós já devemos então tomar posse, porque nós sabemos que quando Deus promete, Ele o que, irmãos? Estão aqui ainda? Está tudo bem? Está todo mundo aqui comigo? Dá um sinalzinho assim com a mão, fala: estou, pastor, estou aqui, amém. Nós vamos colocar uma câmera aqui daqui uns dias, virado para vocês, para na hora que o pastor perguntar, eles mudam lá, daí para pegar a igreja correspondendo assim, vai ficar bacana.
Deus falou com Abraão e Abraão o adorou. O versículo 8, vamos continuar lendo. Construiu ali então o altar, depois do ponto, construiu ali o altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. De novo ele construiu outro altar. Tomou também posse daquelas terras. As promessas de Deus para a vida de Abraão foram se cumprindo. Deus se revela e fala para cada um de nós. Ele já falou com homens diretamente, como fez com Moisés. Já falou diretamente e através de anjos, com muitos deles, com Jacó, um exemplo deles. Visões, profetas, falou através de Cristo, e hoje Ele tem usado a sua palavra para falar conosco. Queridos, o Senhor tem uma promessa para nós, famílias que aqui estão. Essa promessa irá se cumprir, porque foi Deus quem prometeu. E Ele só precisa que você saia de onde você está, da condição em que você se encontra, da situação espiritual que você se encontra, e vá para uma situação onde Ele quer que você esteja, a presença dEle. Coloque-se em pé. Eu quero finalizar essa ministração. Edifique altares de adoração ao Senhor em todos os lugares que você estiver com a sua família. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? Sabe o que eu estou querendo dizer para você com isso? É que onde você estiver, seja um local de adoração. Onde você e a sua família estiver, eu estou lá no pesqueiro. Irmão, a tua família, naquele lugar, precisa estar em adoração. Eu estou lá na casa. Lá a sua família precisa ser um altar de adoração. Como que é isso, pastor? O nome do Senhor precisa ser glorificado através de você e da sua família. Uma família que é do Senhor, ela manifesta o Senhor em qualquer lugar, através dos filhos, através dos pais, através da criação e do comportamento dos filhos, através daquilo que os filhos falam, daquilo que os filhos manifestam verbalmente. Nós sabemos. Aquilo que eles ouvem em casa, eles reproduzem fora de casa. Portanto, irmão, se eu e você temos no nosso vocabulário algumas coisas que não condiz, é hora de nós repensarmos, porque em algum momento deixaremos de manifestar o altar, deixaremos de ser o motivo de adoração, e então manifestaremos algo ou fogo estranho ao Senhor. Em nome de Jesus, queridos, que nessa noite nós possamos prosseguir para o alvo, que são as promessas de Deus. E no caso, aqui hoje, a maior de todas as promessas que o Senhor nos fez é que Ele voltaria para levar a sua igreja. Voltaria para nos levar, para levar aquela igreja que cumpriu todos os requisitos. Aquela igreja que amou, aquela igreja que se entregou, aquela igreja que realmente praticou aquilo que o Senhor nos pede para ser. E a minha oração nessa noite é para que, como igreja do Senhor, Ele nos ajude, e que toda arma forjada pelo diabo e os seus anjos contra você, contra a sua família, sejam destruídas em nome de Jesus. Eu quero orar com você e depois nós vamos partir para a ceia. Cada um de nós que aqui estamos e representamos uma família, para nós não fazer aqui na frente uma bagunça, você vai ficar no seu lugar mesmo, viu? Mas você, pastor, eu quero que venha aqui comigo. Algumas pessoas não estão aqui com os seus familiares, né?
Mas você que está agora com o seu familiar, você pode pegar na mão. É por isso que eu queria fazer isso. Infelizmente eu quero pedir perdão para você que não está. Mas espero que você tenha entendido que isso é um processo. Não é? Pegue na mão da sua esposa, pegue na mão dos seus filhos, pegue na mão daquela pessoa que é família com você. E você que não está com seu familiar aqui agora, irmão, irmã Beth, vai lá, ó, pega na mão daquele cara lá, vai lá. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Você não vai caminhar sozinho. Você não vai chegar na terra que o Senhor prometeu, ou na promessa que o Senhor prometeu para você. Você não pode chegar sozinho. Você precisa levar a sua família. Amém? Ora comigo. Ora por essa pessoa que está do seu lado, Fernando. E você que está sozinho, ora pela pessoa que você gostaria de estar abraçado agora. Amém? Ora por aquele familiar, aquela pessoa que é importante para você e que você deseja a salvação dela, que você deseja levar ela até a promessa do Senhor junto com você. E em nome de Jesus, não aceite as palavras contrárias que o inimigo vai tentar colocar na sua mente agora. Não aceite nenhuma flecha, nenhum dardo do maligno contra você. Tudo, a palavra de Deus diz, tudo é possível ao que crê. Aquela pessoa pode ser a mais difícil, aquela pessoa pode ser a mais dura, mas se o Senhor fez na sua vida, fez na minha vida, Ele vai fazer na vida dessa pessoa, porque tudo o que pedimos crendo, Ele assim o fará. Então, meu irmão, levanta a sua voz agora. Se você quiser abraçar a sua esposa, o seu filho, quiser se abraçarem, façam isso. Vocês são uma pessoa, vocês são uma família, é um projeto de Deus, aleluia. Oh, alamassurianda, alamasteres. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Senhor, nós nos levantamos agora, Senhor, a igreja do Senhor, as famílias reunidas aqui, nos colocamos diante do Senhor nesse momento, Pai, e ministramos, Senhor, o cumprimento da Tua promessa, o cumprimento das bênçãos do Senhor na vida dessas famílias que aqui estão e aquelas que aqui não estão, mas que estão aqui representadas, ou que estão, Senhor, nos assistindo nesse momento. Deus, em nome de Jesus, eu lanço uma palavra agora de salvação, Senhor. Senhor, as famílias que precisam alcançar os seus entes queridos, Senhor, pessoas que são amadas, mas que ainda não são salvas pelo seu amor, que ainda não confessam Jesus como o Senhor das suas vidas. Deus, em nome de Jesus, nós queremos agora declarar a salvação sobre eles, Pai. Senhor, em nome de Jesus, os pais se converterão aos filhos, os filhos se converterão aos pais, Senhor, e teremos as famílias, Senhor, sendo abençoadas, sendo alcançadas pelo seu amor. Deus, em nome de Jesus, nós ministramos, Senhor, em nome de Jesus, que nós alcançaremos as promessas do Senhor, que a nossa família será abençoadora, que nós abençoaremos as famílias, Senhor, que estão à nossa volta, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra possa ficar nos nossos corações, e que ela possa fazer morada, Senhor, que ela possa fazer morada nos nossos corações, e assim, Senhor, produzir frutos dignos de arrependimento, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para os casais dessa casa, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que haja cumplicidade, que haja amor, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que haja entendimento, que haja comprometimento, Senhor, com o Teu reino e um com o outro. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos, Deus, que isso é essencial para que as Suas promessas, Senhor, sejam cumpridas na vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, crendo
que o Senhor começou algo extraordinário nessa noite e continuará fazendo para aqueles que creem no Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e abençoo, Senhor, aqueles que não têm um familiar aqui com eles, que o Senhor possa, Senhor, abençoá-los grandemente, e que aquilo que eles estão pedindo ao Senhor, que aquilo que eles estão colocando diante do Senhor nesse momento, Senhor, seja respondido pelo Senhor. Alcance o coração daqueles, Senhor, por quem eles têm levantado um clamor agora. Alcance o coração daqueles que eles têm pedido agora. Em nome de Jesus, que seja feito, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos e abençoamos os Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para esse Deus lindo, maravilhoso. Aleluia!